Fala, pupilinhos, tudo bom com vocês? E bora lá para uma resolução detalhada de exercícios aqui referentes à morfologia. Falaremos agora simplesmente dos advérbios. Então, sempre indico a você que assista a aula completa, né? E agora é que você faça os exercícios, depois vá acompanhando essa resolução detalhada também, tá bom? E aí você acaba já tirando as suas dúvidas. Bora lá, vamos começar aqui no exercício número 1 e que diz o seguinte pra gente. Em todas as alternativas, há dois advérbios. Em todas as alternativas, ele afirma que há dois advérbios. Tudo bem? Exceto em. Exceto em. Então, o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa, o que a gente tem que lembrar? O advérbio é aquilo que faz referência sempre ao verbo, a outro advérbio e também pode caracterizar um adjetivo, beleza? Mas a sua função principal, que normalmente é o que é cobrado da gente, né? Mas não é uma regra, é ele fazendo ali a referência ao verbo. É aquilo que dá característica para o verbo. Então, a gente vai olhar essas palavras, né? E entender quais são os advérbios. Ok? Então, ele fala assim, em todas as alternativas, ele afirma que há dois advérbios. Qual a alternativa que nós temos que encontrar? Aqui é o exceto. É aquela que só tem um advérbio, ou não tem nenhum, né? No caso, a gente vai ter que olhar oração por oração. Então, vamos lá. Ele permaneceu muito calado. Ele permaneceu muito calado. Então, aqui a gente tem o muito, dando uma intensidade. Tudo bem? Então, ele permaneceu muito. Então, eu tenho pronome, eu tenho verbo, eu tenho a forma nominal, eu tenho os verbos, né? E eu não tenho mais nenhum advérbio. Então, talvez a nossa alternativa seja A. Vamos dar uma olhada em todas as outras. Claro, a gente sempre olha detalhadamente uma por uma, né? Para isso que estamos aqui. Vamos lá. Amanhã não iremos ao cinema. Então, a gente tem o primeiro advérbio aqui, que é o amanhã, tudo bem? Que indica o tempo pra gente. E o não. E o não, que é o advérbio de negação. Então, amanhã, fazendo ali a referência ao verbo, e o não fazendo a referência ao verbo também. Então, aqui nós temos dois, check, não tem como ser essa a nossa alternativa. O menino ontem cantou desafinadamente. Então, a gente tem aqui o ontem, indicando o tempo, tudo bem? E o cantou desafinadamente. Olha só, lembra aquela dica que eu dou sempre durante a aula para vocês? Toda vez que a gente pega ali uma palavra, um adjetivo, por exemplo, e coloca o sufixo mente, nós transformamos essa palavra em um advérbio. Então, carinhoso é o adjetivo. Carinhosamente é um advérbio, tudo bem? Então, o sufixo mente, ele diz muito pra gente. Então, qual que foi o modo que ele cantou? Desafinadamente, certo? Então, eu tenho um advérbio, dois advérbios, check, não é essa a nossa alternativa. D, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Então, novamente, né, ó, ele é tranquilo, adjetivo. Tranquilamente é o advérbio. Colocamos aqui, transformamos em advérbio, né? Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Então, o hoje aqui também o nosso advérbio, check, tudo certo. Ela falou calma e sabiamente. Ela falou calma e sabiamente. Olha só, gente, vamos prestar atenção aqui. Quando você fala assim, professora, calma, sabiamente, beleza, sabiamente a gente já entendi que é um advérbio. Olha o pulo do gato nessa questão. Quando a gente olha para o verbo falar ele é intransitivo. Ele não precisa de complemento, tudo bem? Ele não precisa de complemento. Então, calma e sabiamente estão complementando algo que não precisa de complemento. Então, são advérbios. Nesse caso aqui, calma, eu acabei utilizando como advérbio. Tudo bem? Então, calma e sabiamente são advérbios, possuem dois sim. Então, automaticamente, a alternativa correta do nosso exercício, que só possui um, é a alternativa ad. Ai, que fácil, professor. Achei que seria mais difícil, hein? Exercício número 2. Partindo do pressuposto de que os advérbios são invariáveis, e isso é uma regra, analise os termos em evidência, caracterizando-os de acordo com a classe gramatical a que pertencem. Tudo bem? Então, o exercício já deu uma dica aqui pra gente. Os advérbios, eles são invariáveis. Você vai analisar oração por oração e vai caracterizar cada uma das palavras em destaque,
tudo bem? De acordo com a classe gramatical a que pertencem, beleza? Tranquilo. Então, não é um exercício que tem alternativa certa ou errada. Aqui a gente vai aprender a analisar e inclusive, encontrar a classe gramatical correta de cada uma dessas palavras, tudo bem? Então, olha só. Ele teve melhores chances para se destacar. Por que só agora resolveu se decidir? Tudo bem? Ele teve melhores chances para se destacar. Por que só agora resolveu se decidir? Então, eu tenho aqui melhores, né, que está em destaque pra gente, certo? O melhores, ele não se refere ao verbo, tudo bem? Ele não se refere ao verbo. E aqui tem uma outra dica de ouro. Melhores sofreu variação, está no plural, tudo bem? Se está no plural, neste caso, são melhores chances, né? Está se referindo ali ao substantivo, as chances. Então, aqui neste caso, ele é um adjetivo e não um advérbio. Tudo bem? Porque sofreu variação. E o próprio exercício já falou pra gente que os advérbios são invariáveis. Se sofreu variação, a gente já sabe neste caso que não tem como ser um advérbio. Beleza? Fica essa dica primeira aí pra você. A aluna fala melhor do que escreve. A aluna fala melhor do que escreve. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, não está variando, está ali no singular, da forma que deve ser. Então, a aluna fala melhor, que é o modo que ela fala, certo? Do que escreve. Então, se está indicando o modo que ela fala, aqui sim nós temos um advérbio. Advérbio, tudo bem? Se, atualmente, ele anda meio triste. A palavra meio, né, ela não sofreu variação aqui, ela não é um numeral, indica o modo que ele anda, tudo bem? O modo que ele anda, então aqui também é um advérbio. A palavra meio, ela só sofre variação se ela é usada ali, por exemplo, como numeral, né? Comi meia maçã. Então, neste caso, ela sofre variação. Se ela é variável, não tem como ser advérbio. Então, como o meio aqui é invariável, está falando sobre a intensidade, né? O modo, a intensidade que ele anda. Então, eu coloco aqui a palavra comum advérbio, beleza? Passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho. Passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho. A palavra menos, como, né? Menos não existe, né? Então, automaticamente a gente sabe que ela é invariável. Advérbio também, certo? Aqui a gente só está fazendo a análise e classificando as palavras, tudo bem? Onde estou, as oportunidades de trabalho são menores. Primeira coisa, sofreu variação, foi para o plural, tudo bem? As oportunidades de trabalho são menores. Automaticamente, né, eu estou classificando essas oportunidades de trabalho, é um adjetivo e não um advérbio. Ok? Tranquilo? Porque é variável, facilmente a gente consegue fazer aí a comparação e entender se é um advérbio ou um adjetivo. Beleza, gente? Tranquilo, fácil, bora para o próximo exercício. Assinale a alternativa contendo palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Opa! Então, nós vamos analisar as palavras de cada alternativa e a alternativa correta é aquela que vão ter as 3 palavras pertencentes à mesma classe gramatical, certo? Nós estamos vendo aqui, cada uma tem 3 palavras, então vamos lá. Provisoriamente, então a gente já sabe aqui, ó, sufixo mente, advérbio. Abaixo, certo? E não. Provisoriamente indica é um advérbio para nós que indica tempo, beleza? Provisoriamente, é o tempo que isso acontece. Abaixo indica lugar, advérbio de lugar. E o não, todos nós sabemos, é um advérbio de negação. Opa, será que achamos nossa alternativa? Vamos dar uma olhada nas outras só para a gente confirmar, certo? Mas, de forma geral, a gente batendo o olho aqui na a gente já sabe que são 3 advérbios. Tempo, lugar e negação. Beleza. Letra B, amor, ódio e esse. Amor, ódio e esse. Então, o amor é um substantivo, o ódio, substantivo, e o esse é o pronome, certo? Então, não tem como ser a nossa alternativa, porque temos 2 substantivos e um pronome. Ok, vamos para a letra C. Apenas, nosso e dos. Apenas, nosso e dos. O apenas é um advérbio. Ele tem o sentido ali de somente, só, simplesmente, por aí vai, certo? Então, é uma ideia de exclusão, tudo bem? Então, a gente tem um apenas como advérbio,
Nosso, como nós sabemos, é um pronome possessivo, né? Tudo nosso. E o dos é uma preposição. Então, automaticamente, a gente já sabe, cada um pertence a uma classe ali, não tem como ser a nossa alternativa. Letra D, grande, amarelas e igrejas. Ok, vamos lá. Letra D, grande, amarelas e igreja. Grande é um adjetivo, grande, pequeno, né? E por aí vai. Amarelas, cor, indica adjetivo, certo? Igrejas são as igrejas, é um substantivo. Então, o que eliminou essa alternativa acabou sendo ali o substantivo, que é a última palavra. Letra E, depois, medrosas e de. Depois, medrosas e de. Então, a gente tem depois, né? Que é o nosso advérbio. Nós temos o medrosas, que é um adjetivo, elas são medrosas, né? E nós temos também o de, que é o nosso preposição. Então, automaticamente, só pelas duas primeiras a gente já consegue eliminar. A alternativa correta do exercício é a alternativa A, que tem 3 advérbios ali confirmando pra gente, beleza? Exercício número 4. Analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que ele se refere. Então, agora a gente vai analisar um por um, ele está falando que são todos advérbios, e nós vamos classificar esses advérbios, beleza? Só para a gente fixar essa classificação um pouquinho. Então, vamos lá. Letra A. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Tudo bem? Então, o hoje, ele indica pra gente um tempo, certo? Sem mistério. Hoje, amanhã, né? E por aí vai, indica tempo. Ah, esse é o mais fácil, né? Não me incomodo com sua impaciência. O não é sempre um advérbio de negação. Sem grandes segredos também, né, gente? Letra C. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Talvez nos indica a dúvida. Nos indica a dúvida, certo? Letra D. Estamos muito contentes, olha só, é invariável, né? Com sua aprovação. Qual que é a intensidade que eu estou contente? Muito, pouco, né? Então, nós temos um advérbio aqui de intensidade. Tudo bem? Alegremente, Pedro se despediu de sua família. Então, qual foi o modo que ele se despediu, né? Não foi a intensidade, foi o modo que ele se despediu. Alegremente, tristemente, por aí vai, né? Então, poderia ser qualquer outro advérbio ali no lugar que indica o modo que ele se despediu, sempre fazendo referência ao verbo. Beleza? Fácil, tranquilo? Esse aqui era só para a gente treinar rapidamente a classificação dos advérbios. FGV, exercício número 5. Assinale a alternativa em que o advérbio não é empregado de modo enfático, sem o sentido negativo que lhe é próprio. Ou seja, nós temos aqui 5 alternativas e o que o exercício quer dizer? Que o advérbio não, ele é empregado de modo só para enfatizar. Ele não está sendo usado para negar nada. Tudo bem? Ele só é usado para enfatizar. Uma dica que eu vou dar para você é que sempre que a gente fala de enfatizar alguma coisa, é aquilo que pode ser retirado. De forma geral, quando você retira algo que é enfático, a oração, né, o restante da oração não perde sentido. Então, a dica que eu vou dar para você é o seguinte: sempre que no seu exercício cair é que você está enfatizando de modo enfático, é sempre algo que você pode retirar do exercício, da alternativa ali, a palavrinha que você pode retirar da oração, do período, e o período ele não perde o sentido. Tudo bem? Fica a dica aí para você. Então, vamos olhar. Neste caso, o não, ele só é colocado no período para enfatizar e não para negar nada, tudo bem? Na época, não existia internet nem computadores. O mundo era totalmente diferente. Se eu retirar o não daqui, vai perder o sentido do que realmente eu quis transmitir de mensagem? Na época, existia internet nem computadores. O mundo era totalmente diferente. Opa, perdeu o sentido, professora. Então, o não aqui está fazendo ali o papel dele de advérbio, que é negar o existir, né? Então, na época, não existia internet nem computadores. Então, o não, ele é necessário. Então, ele não foi usado de modo enfático, ele foi usado com a função dele mesmo de negar. Não que eu seja contra livros, muito pelo contrário. Que eu seja contra livros, muito pelo contrário. Então, o não aqui, ó,
também está na sua função de negar algo, tudo bem? Então, também não é a nossa alternativa. Quase metade das descobertas científicas surgiu não da lógica, mas da simples observação. Quase metade das descobertas científicas surgiu da lógica, mas da simples observação. Se eu retirar esse não, perde o sentido do que eu queria dizer, tudo bem? Então, o que eu quis dizer? Não surgiu da lógica, mas da simples observação. Então, o não ele está sendo usado sim para negar, tudo bem? O surgiu, tudo bem? Quantas vezes não participamos de uma reunião e alguém diz, vamos parar de discutir? Quantas vezes não participamos de uma reunião e alguém diz, vamos parar de discutir? Então, a gente tem um não aqui. Quantas vezes participamos de uma reunião e alguém diz, vamos parar de discutir? Opa, talvez tenhamos achado aqui a nossa alternativa, né? Porque esse não aqui, ele só está enfatizando uma ideia para mim, ó. Se eu te retirar, observe que eu permaneço com sentido, ó. Quantas vezes participamos de uma reunião e alguém diz, vamos parar de discutir? Este não, ele só está sendo usado para enfatizar uma ideia, e não a ideia de não participar. Tudo bem? Vocês percebem que ele não está negando o ato de participar. Na verdade, ele está reafirmando isso, tudo bem? Então, talvez tenhamos achado a nossa alternativa. Quantas vezes a gente simplesmente não enxerga a questão? Quantas vezes a gente simplesmente não enxerga a questão? Então, olha lá, quantas vezes esse não está sendo usado, não de forma enfática, mas realmente para negar alguma coisa. A alternativa correta desse exercício, a alternativa D de jeans, D de diamante, D de Justin Bieber, nossa, que fácil. Olha, eu não sei como que vocês me aguentam, beleza, gente? Então não deixe de reforçar, de assistir a aula, de fazer as suas anotações, fazer exercícios complementares, tudo bem? E para que você realmente fixe esse conteúdo. Eu encontro você na nossa próxima aula. Um beijo carinhoso, até lá e tchau!